Fala, meu amigo, minha amiga que está assistindo a gente aí. Bem-vindo a mais um episódio do Biotalks, nosso podcast aí. Nós vamos falar de saúde, nutrição, treinamento em conversa aqui, performance diária. Estou aqui, Dr. Ricardo Garcia, nossos amigos, Dr. André Simas, nutricionista, nosso treinador Luiz Gabriel Veloso. E a gente vai falar hoje baseado num processo de emagrecimento que já foi postado, o processo da Ana Luísa, que foi um processo magnífico, que foi muito representativo das dificuldades do dia a dia de maioria dos nossos pacientes, e foi um processo em que ela utilizou alguns fármacos durante o processo. E hoje, basicamente, a gente vai dar uma pincelada ali no que a gente pode utilizar nesse processo, tanto fármaco anti-obesidade, quanto suplementação alimentar, para poder evitar a perda de massa muscular, por exemplo, ou até, se sobrar um tempinho, né, um suporte hormonal para a gente poder garantir essa massa muscular enquanto a gente utiliza os fármacos anti-obesidade. E o que a gente discute muito no consultório, estratégias também não farmacológicas, por que não, né? Que a ideia desse episódio é a gente dar uma pincelada. Se depois vocês quiserem, a gente pode especificamente esmiuçar e dar detalhes de cada fármaco, de cada suplemento, de cada estratégia que for aqui enunciada nesse episódio. Não sei se vocês lembram do episódio da Ana Luísa. Se não assistiu o episódio da Ana Luísa ou não lembra, volta lá, dá uma conferida para a gente poder ter isso na mente, ter isso bem fresco, essa história, que vai ser muito ilustrativo desde o que ela começou há 10 anos atrás, quando ela fez o que ela engordou, que ela foi o primeiro fármaco que ela utilizou, até o processo mais recente, que ela teve um grande êxito no processo, chegando a perder 33 quilos, né, Biel? Do ganho que ela fez de 40 quilos há 10 anos atrás. Que ela, na verdade, não foram 10, foi final de 2017, né, que ela falou. Foram 9 anos que ela começou a engordar. Que ela começou a engordar, mas que ela utilizou foi em 2017, que o primeiro 2017. fármaco. Ah, tá. O primeiro fármaco então, foi em 2017. Temos aí 9 anos de lapso temporal. E naquela época, o que existia? Doutor Ricardo, que vos fala é velho. Eu terminei eu terminei a faculdade há quase 20 anos atrás. Então, por que eu estou falando isso? Porque o fármaco que a Ana Luísa utilizou lá no início, eu prescrevia isso igual bala quando eu terminei a faculdade. Eu dava plantão no interior, de Campos dos Goytacazes, Baixa Grande, Farol de Santo Tomé. Eu atendia 140 pacientes em 24 horas de plantão. E eu ganhava da prefeitura e ganhava uns galinhos, negócio lá que o povo me dava na época que eu comecei a trabalhar. Isso foi final de 2008. E qual que é o fármaco que a gente está falando? Sibutramina. A sibutramina é uma monoamina. Então, a sibutramina tem um efeito simplesmente no sistema nervoso central e ela tira a fome. Porém, a sibutramina, em termos de perda de peso, antigamente, né, quando eu digo, né, em 2008, quando eu terminei a faculdade, graças a Deus o que eu fazia naquela época não existe quase nada hoje. Porque hoje a medicina evoluiu de tamanha forma que os fármacos melhoraram demais. Antigamente, um bom fármaco para obesidade, você perdia 5% do peso acima do placebo. Hoje nós vamos chegar aí na nossa ritatrutida, que é a nova vedete que deve lançar ainda esse ano. A gente vai chegar a picos de 35% de perda de peso, que é semelhante a uma perda de peso na cirurgia bariátrica. Muito, né? Tá vindo com uma força absurda, né? Sim. E assim, fora a ritatrutida, só dando spoiler, a gente tem aí para lançar o bimagrumab, a gente tem para lançar a cagrelintida, a gente tem para lançar a bioglutida. Então, o mercado tá muito forte, né? O mercado tá muito diferente. Fervendo. Não é à toa que a nossa amiga Eli Lilly bateu $1 trilhão de preço de mercado em 21 de novembro de 2025. Absurdo. Por causa de quê? Monjarim. Nosso amigo Monjaro. Monjaro é o campeão hoje, é o top trend mundial. Não se fala em outro assunto em qualquer congresso que a gente vai. Ele já foi o Ozempic. Eu vou contar essa história também. Isso aí na cronologia a gente vai falar um pouquinho. Qual a questão da sibutramina? Colateral. Sibutramina tem muito colateral. A própria Ana falou, né? Sim. Que dá agitação, ansiedade, insônia. Que quando ela falou que ela mudou da sibutramina para o agonista de GLP-1, né? Para o análogo de GLP-1, que era liraglutida, Saxenda na época, ela notou muito essa diferença. E a sibutramina, ela é um fármaco, como um psicofármaco, ela é muito útil nos indivíduos que têm distúrbio psíquico. Um indivíduo que é beliscador, um indivíduo que é compulsivo. Só que ela só funciona mais ou menos em 50% dos casos.
E a perda de peso esperada média da sibutramina é a metade da Saxenda, que é a liraglutida, que é o próximo fármaco que a gente citou no episódio da Ana, que ela utilizou. A liraglutida, que é um análogo de GLP-1, que é parente do Ozempic, né, que é a Victoza, que era para diabetes, e a Saxenda, que era para obesidade. E você fazia utilização subcutânea diária. O protocolo começava em 0,6 miligramas e até 3 miligramas, subindo semana a semana, de acordo com a tolerância e de acordo com a fome. E o Saxenda dava aí uma perda de peso média de 11%, 12% acima do placebo, o que já é o dobro do esperado para um fármaco anti-obesidade. Sim. Antigamente ainda tinha que ela não usou, que era a Arcabose. Não sei se você chegou a conhecer isso. Eu ouvi falar. Não, tinha o Femproporex, Anfepramona, aquela Desobese, Dualide, né? O que eu lembro, eu não sei nem se encaixa aí, Franol. Eu lembro Franol é só efedrina, né? Falava muito que a galera usava pra secar, né? Eu lembro muito em preparação. Então, eu lembro que a galera usava muito pra secar. Não, Franol, não sei e o Franol hoje a gente tem... Hoje não mais, né? Tem uma caixa velha lá em casa até hoje. A efedrina é proibida no Brasil, né? Então, assim, hoje não mais. Mas a gente tinha termogênico com muito mais efedrina que o Franol, né? É verdade. O Franol tinha 15 miligramas. Era o Jack? Não, Black Viper. Black Viper. E a gente tem um Black Mamba. Tinha um outro também que era NK, alguma coisa assim também, que tinha bastante efedrina também. É. Só que isso aí é coisa pra gente grande, tá? Não faça isso em casa, né? Porque eu já vi gente morrer dessas drogas. E tinha a ECA, né? Que combinava efedrina com aspirina. Isso aí. Tinha outras combinações. Isso aí. E aí, não faça isso em casa, não faça uso de termogênicos e muito menos o de cavalo, tá? O clenbuterol. Clenbuterol esquece. Você não é um equino, pode ser um animal de grande porte, mas não é um equino. Então, não faça uso disso sozinho em casa. Isso aí é uso veterinário. Mas eu tô dizendo que, assim, como o Dr. Ricardo é velho, como eu disse, tinha antigamente o Desobese, né? Que é a Anfepramona, o Femproporex, que foram indo, entrando e saindo no mercado por conta de vigilância sanitária, por conta de segurança. Você deve lembrar do Dr. Caveirinha. O Dr. Caveirinha era prescritor de Desobese, de Femproporex, de anfetamínicos em geral, e prescritor de hormônio tiroidiano, aí juntava fluoxetina, alprazolam, tudo na fórmula só. Aí você usava um para agitar, um para acalmar, um para comer, outro para abrir apetite, um para dormir, outro para acordar, era tudo assim, era uma beleza. Usava um monte de coisa pra girar ali, né? E no fim das contas, você não sabia em que equilíbrio você estava, você não sabia o que fazia efeito, você jogava tudo junto e misturado e seja o que Deus quiser. Deixa acontecer. E aí, na época, você perdia peso. Peso, não gordura. Você perdia massa muscular, perdia força, o indivíduo murchava nessa época, né? E aí, essa época, graças a Deus, eu não fui caveirinha. Nessa época, eu não sabia o que eu ia fazer muito na minha vida. Eu fiz clínica médica, gastroenterologia, aí fiz anestesia, e eu só migrei mesmo para obesidade em 2018. Mas eu estudo muito sempre, né? Essa carinha de nerd não é à toa. Então, assim, eu sempre estudei muito essas coisas. E aí tinha na época também a Arcabose, que era um inibidor de uma enzima digestiva que digeria a glicose ali, as fibras e os carboidratos no tubo digestivo, que dava uma perda de peso de 3,6% em cima do placebo. E que dava uma distensão abdominal brutal, porque fermentava aquilo dali e ficava o abdômen todo estendido. E a gente tinha o nosso amigo Xenical, o Orlistat, que a galera ainda usa para evacuar até hoje, né? Os constipados crônicos de plantão. Só que eles usam 120 miligramas e a dose de obesidade eram 360 miligramas dia. Nossa. Eu tive um episódio na residência, vou fazer só um parênteses aqui, eu quase não conto piada, quase não conto causo, né? Eu tinha um episódio na residência, eu estava de sobreaviso no primeiro ano da minha residência de anestesiologia, no Hospital São José da Bahia, em Itaperuna. E aí, o cirurgião de plantão era um grande obeso, o ortopedista de plantão. Ligaram para ele, uma cirurgia ortopédica de urgência para fazer. O que ele estava fazendo? Churrasquinho, cervejinha, Xenical. Resultado, botei o paciente na sala, anestesiei o paciente, o cirurgião se paramentou e teve uma diarreia na sala do centro cirúrgico. Nossa.
empesteou aquilo tudo. Imagina. Não quero imaginar. Imagina a cara do pessoal. Você fala que o cirurgião ruim é um cagão, esse é o legítimo cagão. Literalmente um cagão. Um cagão. Temos um cagão. Temos um cagão. Ele teve um episódio de diarreia brutal no centro cirúrgico, porque ele tava no churrasquinho com cervejinha e tomando xenical. Nossa, e o xenical tem uma perda de peso também bem baixa, em torno de 3 e poucos %. E ele gera desabsorção, né? Desabsorção de vitaminas A, D, E e K. Até dose de 120 mg, dose baixa, a gente gera essa desabsorção. E não te aconselho usar, tá? Pra nada. E beleza. Vamos voltar para a história da Ana Luísa. A Ana Luísa saiu da sibutramina, que ela usou lá atrás. Teve um resultado, perdeu uns 10 quilos e tal. E aí depois ela parou o processo e em 2023 que ela retornou, né, Biel? Sim. No processo. E ela usou a sibutramina de novo. Teve um resultado com a sibutramina e estagnou. Ela tinha ganho 40 quilos, perdeu 10 com a sibutramina e estagnou. Aí ela pulou para liraglutida, que é o Victoza e o Saxenda. Ela usando o Victoza e Saxenda perdeu 5 quilos. Teve enjoo. Por quê? É o efeito colateral mais comum. Sim. Do Victoza, do Saxenda, da semaglutida, que é o Ozempic, o Eu dei aula Wegovy. para muito aluno que tinha muito enjoo, assim. Espontâneo, acontecia. Realmente ficava muito Isso. enjoado. E assim, e às vezes não dá para chegar no banheiro para vomitar. Aham. A semaglutida, não, o Saxenda, a liraglutida, acontecia isso muito, com Sim. muito mais frequência. E aí a gente vai melhorando as drogas e a gente vai melhorando também o perfil de colaterais. E aí ela utilizou e não gostou, porque a Ana Luísa não era um volumétrico. Os análogos de GLP-1, eles são para indivíduos volumétricos. O indivíduo que come poucas vezes ao dia e come muito cada vez que come. Porque ele é um sacietogênico. Muito diferente da sibutramina, que é um anorexígeno, né? E aí depois ela mudou para semaglutida, para o Ozempic ou Wegovy, que já tem uma potência maior. Aí ele já apresenta uma potência de 3,8%. Varia entre os trabalhos, né? O último trabalho que avaliou a potência foi o SORMOUT 5, que comparou a tizepatida com a semaglutida. Mais ou menos, em média, 13,8% de perda de peso. Alta prevalência de náuseas, vômitos, diarreia, constipação. Somente constipação e náusea são os colaterais mais comuns. E esses fármacos também têm um colateral grave potencial, que é a pancreatite. Eu, particularmente, eles falam que é 1%, mas assim, eu nunca vi pancreatite pelo análogo diretamente. Já vi pancreatite biliar. Meu paciente emagrece muito. Com a semaglutida, eu tenho um exemplo interessante, que é o paciente que eu já contei para vocês, que ele perdeu 70 quilos em 10 meses, usando o Ozempic, dose de diabetes. E não dose de obesidade, né? Lembra, Victoza para diabetes, Saxenda para obesidade, liraglutida. Dose diferente, de 0 a 1,8 e de 1,8 a 3. Semaglutida, Ozempic para obesidade, 0,25, 0,5, 75 e 1 miligramas por semana. E o Wegovy para obesidade, de 1 mg a 2,4 mg semana. Isso aqui não é uma indicação de uso, tá? Eu não estou recomendando nenhum fármaco. Só estou explicando que esse movimento ele sempre acontece. Agora tem um outro, que eu até cheguei a te falar essa semana da perda de peso. Existe o Rybelsus, que é a semaglutida oral. Quem está acostumado a semaglutida, o Ozempic e o Wegovy, ele é injetável, subcutâneo, uma vez na semana. E existe o Rybelsus, que é a semaglutida oral. 3, 7 e 15 miligramas. 3, 7, 14 miligramas. E aí esse é para diabetes. E vão lançar, ou estão lançando, já lançaram na Europa, a semaglutida de 25 miligramas, que é a semaglutida para obesidade. Que aí sim ela tem uma oral para obesidade, que ela tem uma perda de peso semelhante ao Wegovy. Ainda não tem essa dose aqui no Brasil, mas o trabalho chegou a bater 50 miligramas de semaglutida oral. Só que a intolerância gastrointestinal era brutal. É isso que eu ia falar, que já deve começar a ficar agressivo demais, né? E não consegue usar. Aí o protocolo é um protocolo de subida mensal também, 3, 7, 14 por mês. E aí até chegar a 25 miligramas para a gente gerar uma tolerânciazinha. Então vai subindo. Colaterais, vai subindo. Entendi. Assim, existem na prática médica, até o André que está sempre comigo no consultório, ele vê que eu não faço exatamente o protocolo de bula dos remédios.
A gente, como tem prática, a gente acaba encurtando o tempo. Sim. A gente acaba subindo a dose um pouco mais rápido. A dose, o correto seria subir mensalmente, como é com o Monjaro hoje. Só que, às vezes, a cada 2 semanas você consegue otimizar a dose, gerando uma perda de peso num tempo menor. Entendi. Entendeu? É muito semelhante à perda de peso da semaglutida oral, de 25 miligramas, com a semaglutida injetável subcutânea, que é o Wegovy, para obesidade até 2,4 miligramas. É muito semelhante. E até esse trabalho saiu final do ano passado agora, comparando com essa semaglutida oral, que foi lançada até agora em janeiro, se eu não me engano, na Europa. Eu li uma reportagem de lançamento dela agora em janeiro. Deve chegar muito em breve no Brasil. Ano passado teve o lançamento do Orforglipron, da Lilly também. E o Orforglipron foi um mico de mercado. Porque ele vinha fazendo uma perda de peso semelhante à tirzepatida injetável, que é o Monjaro, só que na segunda metade do trabalho ele desacelerou. E aí lançaram assim mesmo. As ações da Lilly até caíram no dia do lançamento, né? Ele não se mantinha. Não, a perda de peso não era sustentável, mas ele está no mercado. Sim. O Orforglipron. Tem uma família, né, dos glipons ali. E aí a questão até mercadológica, né, que eu falei da Lilly de $1 trilhão agora em novembro de 2025. Não sei se vocês têm essa noção. O Ozempic, de 24 para 25, era o fármaco mais vendido no Brasil. Era uma venda bilionária. A Novo Nordisk, que é o fabricante, impulsionou sozinho o PIB do país e também fez uma queda de venda de Burger King, de McDonald's, de KFC, sozinha, com o Ozempic. Que loucura. A curva de obesidade norte-americana, ela desacelerou e começou a regredir em 2020, quando o Ozempic entrou no mercado. E não sei se vocês viram agora recentemente, agora em janeiro, o Donald Trump conseguiu uma negociação, tanto do Monjaro quanto do Ozempic, para reduzir o preço em até 70% para os norte-americanos. O Monjaro eu ainda não sei o preço ao longo do... Porque, por exemplo, se você for olhar, não estou dizendo que não merece, porque essas drogas são um avanço gigantesco no tratamento de obesidade. Mas, por exemplo, a Universidade de Yale, no último ano do governo Joe Biden, a Novo Nordisk foi chamada para poder depor ali na Câmara de Assuntos Econômicos nos Estados Unidos por abuso de poder econômico. Então mandaram um representante por conta dessa história do Ozempic ser $900 uma caixa de Ozempic. A Universidade de Yale falou que faz por $5 um Ozempic. Então, assim, a margem de lucro boa, hein? Monstruosa, é brutal. Mas também, assim, o custo de desenvolvimento de uma droga desse é bilionário. É um custo de bilhões de dólares. Não é só o que você fez, né? Até aqui, o quanto você gastou para construir e são entender aquilo. 10 anos de pesquisa, fase 1, 2, 3, tem fase não é só para julgar, né? Só criamos o remédio e vamos jogar agora para a galera, né? Não, tem todo um trabalho. O rigor científico para desenvolver um medicamento desse demora muito tempo. E, por exemplo, tem outros fármacos, né? Depois a gente tava até conversando dos peptídeos, né? Que não passaram da fase 2 ainda. Hoje a gente vai falar um pouquinho disso. Hoje a gente vai falar. Você vai dar um pouquinho da sua opinião, que a gente conversou semana passada. Sim. A gente fala sobre os peptídeos, que muito prometem, mas algo de errado não está certo. A gente vai conversar com isso aí. E aí a gente culminou hoje
na droga mais importante que a gente tem para manejo de obesidade. Até foi a droga que motivou esse grande ganho de mercado da Lilly e a queda da Novo Nordisk, né, das ações da Novo Nordisk, que ainda está na briga. Se eu não me engano, a bioglutida é da Novo Nordisk, ela que está pesquisando. A semaglutida é um agonista de GLP-1, um análogo de GLP-1, e a tirzepatida com a Mounjaro é um análogo de GLP-1 e GIP, que tem muitas funções extra-obesidade, que, na minha opinião, é o trunfo desse fármaco, é o controle de metabolismo, é o controle de inflamação, os receptores do GIP, que são no músculo e na gordura, e tem muito menos efeito colateral. Depois que você associa o GIP ao GLP, tem muito menos efeito colateral. Sim. Não sei se vocês entendem, né? Quando eu tô falando de GLP, GIP, são hormônios intestinais. Inclusive, são peptídeos. São hormônios baseados em proteínas, em aminoácidos. São hormônios que estão relacionados com o processo de saciedade e o processo de metabolismo. E essa ideia, ela veio da cirurgia bariátrica, né? A gente estava até conversando no consultório essa semana. A observação da modificação da secreção desses hormônios é que motivou os cientistas para, peraí, se a cirurgia bariátrica não é só restritiva, ela é metabólica também, porque ela muda os hormônios, por que eu não mimetizo isso numa droga? E não tenho que cortar a tripa do sujeito? Interessante, né? Entendeu? Como é que é o pensamento dos caras, né? E aí o agonista GLP-1 veio da saliva do dragão de Gila, né? Que veio, eles isolaram isso, uma semaglutida da vida Aí vai caçar lá do outro lado. A medicina, a farmacologia hoje, ela é impressionante por causa disso, né? Eu sou suspeito de falar, até porque a história que a gente está falando da Ana, eu via ela agindo de perto. Você viu a evolução disso? Eu vi como que ela age de fato. Sim. Mas assim, hoje em dia, farmacologia, quem não... Porque tem muita gente que julga. Igual a própria Ana falou com a gente e tudo mais. Hoje em dia, quem não souber utilizar tudo que está chegando ali, claro, com base, com informação, com profissional... vai estar muito para trás. Sim. E é uma coisa que a gente conversa muito no consultório, na clínica. Muito para trás. O médico, para tratar... Hoje não se trata obesidade sem médico. Sim. O indivíduo que tem um MC de 30 ou mais é remédio. Até porque, eu não sei se vocês concordam comigo, tá? Hoje, a obesidade, ela é muito fácil. A gente tem acesso a muita coisa e... eu não sei, eu não vou conseguir dizer, mas assim... o emocional das pessoas está muito abalado e isso afeta demais. Acho que você falou aqui com a gente, quando você trouxe ali os perfis de obesidade, você falou, acho que o que mais tem, ou um dos que mais tem, é o emocional. É, o que come as emoções. Então, o que come as emoções, hoje em dia, se a gente for parar para pegar, o emocional das pessoas está muito afetado. Então, o jeito que as pessoas lidam com a comida propriamente dita, porque tem uma facilidade muito grande, que se a gente quiser receber uma coisa que eu entro aqui no meu celular e peço pra gente receber... A gente vive a era da abundância. Em 10 minutos ele vai estar aqui. E o nosso corpo não foi feito para isso. Lembra que o Scudeler falou até isso lá no congresso? Sobre essa coisa do nosso corpo, a nossa mente não, na verdade, não se consegue lidar com isso. Não está preparada para ter um lanche em casa. Exatamente. E o que acontece na minha cabeça? O fármaco ele tá vindo para salvar a gente, entre aspas assim, de um futuro inevitável, que a própria marcação que você falou da curva de obesidade estava acontecendo, que era um futuro inevitável de uma população gigantesca ser obesa. E aí começar a desenvolver os problemas que a obesidade ela vem trazendo junto com si. Isso era a cirurgia bariátrica que salvava, né? Agora os fármacos salvam. Só ter peso não é o problema da obesidade, é o que ela vem junto, né? E hoje, esses fármacos, o que eles trazem pra gente é o emagrecimento e que o paciente tenha qualidade de vida após o emagrecimento, coisa que a bariátrica... Não traz. O Ricardo pode falar muito bem sobre isso, que já fez 3.500 bariátricas. Ele entende, né? Botou a mão na massa. Que a qualidade de vida pós-bariátrica é horrível. O cara não tem qualidade de vida. Sim. E nós temos muitos pós-bariátricas no consultório. Sim. Inclusive um pós-bariátrica falou comigo assim, meu Baristar acabou. Qual multivitamínico eu vou utilizar? Eu falei, nenhum.
Ah, por quê? Eu falei, eu estou medindo as suas vitaminas e minerais. Sim. O que faltar eu vou repor. Sim. Você vai usar um multivitamínico, então é mais um mercado, né, que existia, que era o mercado dos multivitamínicos e da própria suplementação, do whey protein, por exemplo, né? E até a gente está falando nisso, né? Depois do GLP-1 da semaglutida veio o Mounjaro, que é a tirzepatida, não se fala em outro assunto. Hoje é o mais potente que a gente tem, é o mais seguro, entre aspas, em termos de colateral que a gente tem. Não só entre aspas, mas também é seguro, porque até hoje não se mostrou nenhum efeito deletério do Mounjaro até o período que a gente consegue acompanhar, né? Porque ele está em fase 4, Sim. Ele está em fase pós-comercialização. Ele foi liberado no Brasil em maio de 25. E aí, em setembro de 25, ele tinha 2,5 e 5 miligramas. Setembro de 25, chegou 7,5 e 10 miligramas. E aí tem a questão dos manipulados, que chegaram em novembro de 24. Isso aí é uma questão para um episódio inteiro, né? Essa disputa da Lilly com os manipulados e que o Brasil está no foco dessa disputa. Porque as farmácias de manipulação de injetáveis estéreis, principalmente só de tirzepatida, gera um prejuízo bilionário para a Eli Lilly anualmente. Né? Uma farmácia, que foi, depois a gente entra nesse assunto, que foi arrolada numa ação da Polícia Federal, ela vende para 10 mil médicos tirzepatida manipulada. Então é um prejuízo de mais de 3 bilhões de reais Sim. por ano para a Lilly. Então, é a questão mercadológica. Mas o Mounjaro é o melhor fármaco, ou a tirzepatida. Eu prefiro até o manipulado, depois a gente pode conversar sobre isso. Mas é o melhor fármaco que a gente tem para emagrecimento. Como a gente estava falando... compra bem, né? Porque hoje também tem essa questão de falsificação, né? Nós passamos por isso ontem. Que a galera tá comprando de qualquer lugar. Sim. De qualquer lugar. Porque agora tá uma febre. Nós falamos sobre isso ontem, passamos uma paciente ontem que comprou tirzepatida do Paraguai. E essa tirzepatida do Paraguai não fez efeito. Ela perdeu 3 quilos em 4 meses. Usando tirzepatida. Então, agora também tá vindo isso. Tá acontecendo muito, né? A falsificação tá vindo muito. E ela falou assim, é porque a tirzepatida não é para mim. Como não é para você? Você vai comprar uma tirzepatida que vem dentro do pneu do step de um carro a 70 graus. Não é para ninguém. Não é para ninguém isso aí. Só para o seu inimigo. Você dá essa deixa o seu inimigo. A tirzepatida é uma droga... Era água aquilo ali. É uma droga formidável, uma droga sensível. Sim. Ela tem que ser refrigerada, ela não pode aquecer. Não depois de aberto, nem na porta da geladeira deve se deixar dentro da geladeira. Ela não pode passar de 8 graus. Todo medicamento ele tem que ter um cuidado, né? Sim. Então, assim... a galera tá tentando achar meios... Não quer ir no médico, aí quer comprar de uma pessoa... Mounjaro de cueca. Mounjaro vendendo a cueca. E assim, vai dar errado. Essa que é a verdade, vai dar errado. Mounjarão, né? Não é mensalão. Não é mensalão, não. É o Mounjarão. É o Mounjarão que a galera bota dentro da cueca e o negócio não faz nem efeito. Não, tá uma loucura isso, né? Sim, a galera tá trazendo. Tanto que foi criminalizado, né? Você tem que comprar de boas fontes, você tem que comprar, tem que passar pelo médico, você tem que ter aquilo que a gente falou até num outro episódio, né? De que a galera quer a facilidade. Sim. Eu não quero gastar, e esse é o termo que eles usam, eu não quero gastar com a consulta médica, eu não quero gastar com o nutricionista, e aí se acha o espertão que vai lá, compra lá de uma fonte duvidosa, e aí eu só paguei mais barato, eu só paguei o remédio, você precisa de receita, eu não preciso. E paga pouco mais barato, tá? E aí não é muito mais barato, exatamente. Não. Aí que é no ilícito, né? Tem os riscos. Aí o barato pode perder, pode pegar. Transporte feito indevidamente, aí o fármaco perde a sua concentração. Se for o fármaco. Porque aí pode ser falsificado. Como a gente teve um monte de casos de morte aí, que era, ao invés de ser tirzepatida, era insulina na caneta. Que isso? Eu não sabia dessa. Você não sabia disso, não? Uma canetinha de 2,5 de Mounjaro, na farmácia, custa R$ 1.400 na caixinha com 4 canetas. Sim. O que aquele cara tava fazendo? Tava vendendo a caneta, só que ele fraudou a caneta. Caraca. Ele botava insulina dentro da caneta. Uma caneta de insulina custa R$100. Então, assim, o cara tava diluindo uma insulina, enchendo as canetas de Mounjaro de insulina e vendendo como se fosse Mounjaro. Você tem que tomar muito cuidado. Aí, assim, tô te vendendo aqui, é 1.400 na farmácia, te faço a 1.000. E o cara pegou uma caneta de insulina, diluiu em 4, gastou R$100. Olha só. Vendeu por 1.000 e o paciente morreu.
Interessante, Então, né? mas é por isso que tem que tomar muito cuidado. Tem que ter cuidado, e aí o cara tem que ter a mentalidade que tem que procurar um profissional. É, tem que isso comprar aí. Porque tá melhorando, mas você ainda tem que ter a pessoa por trás. Porque o problema hoje em dia, entrando numa outra situação, é que tem muito especialista de muita coisa, né? Que nunca fez nada. Especialista de Instagram. Nunca fez nada. Então a galera começa a escutar o amigo. Como diz um amigo meu, tem muito bombólogo por aí, especialista de Instagram. Ele vai num churrasco e o cara fala assim, eu tenho um cara que passa pra você. Eu conheço um cara que conhece um cara e aí, que consegue. E aí começam os problemas, né, ao redor disso. Então você tentar economizar, igual que você falou, que o cara tenta sair despertão, mas no final das contas ele vai sair muito mais caro. Vai pagar E ele pode pagar inclusive com a vida. Exatamente. Igual acontece regularmente. A gente teve um caso também na semana passada, que uma paciente tomando Monjaro Quick Pen importada de Londres, que eu paguei R$7.000 numa caneta. Só botar um nome bonito. Aí, beleza. E aí, o marido entrou com a tiazepatida manipulada. O marido com 2,5 de tiazepatida manipulada não consegue comer. E ela com 5 da Quick Pen, que vem de Londres, de não sei do que, tá com compulsão por doce. É só botar um nome bonito e a venda tá feita. Será? Lógico que por não. doce. Será que ela não veio na cueca? Será que não foi o Monjarão? Porque eu perguntei para o paciente, mas você conseguiu isso como? Não, porque eu conheço uma pessoa que é nutricionista, conhece uma pessoa que traz de Londres. Aí começam os problemas. Entendeu? Então, assim, são 3 pessoas que eu conheço. Eu conheço uma que conhece outra, que a outra conhece, que traz. Sim. Então, Porque a galera tá usando... Agora a galera tá falando... pegando os fármacos, né? E tá transformando em algo como se fosse uma bala, né? Como se fosse um recreativo. Quando eu quiser emagrecer... Isso aí. Aí, igual que vocês falaram. Aí tem um evento, quer comer, não usa. E a galera não tá tendo a cabeça, a mentalidade de entender que aquilo ali não deixa de ser um remédio. Aquilo ali não é um remédio de dor de cabeça. É um remédio. Aquilo ali é algo que você precisa de uma pessoa te acompanhar para entender o que aquilo tá... E tem outra coisa que também, essa epidemia de Monjaro que tá acontecendo aí, a gente tem lá a Lili e o Wendel. O Wendel falou que pelo menos 50% dos pacientes de emagrecimento da academia lá da Personale saíram da academia. Porque estão perdendo peso com Monjaro, estão virando cabeça de balão, né? Cabeça de dirigir. Então não querem fazer o que tem que fazer. Não querem fazer o que tem que fazer. E aí tá acontecendo isso. Mas aí daqui a um ano eles vão ter um trabalho absurdo para poder... Isso vai ter reganho, cara. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. É muito fácil você ter um resultado rápido. É muito fácil. Agora, a sustentação daquele resultado... Isso é o que separa os homens dos meninos. Que é a parte mais complicada. Sim. Porque é um bom medicamento. Só que não é porque você tem um carro de corrida na tua mão que você vai participar de uma prova de corrida sem se machucar. Porque você tem um carro de corrida, você vai correr no Grande Prêmio de Mônaco, Exatamente. né? Você não tem habilidade para lidar com aquilo ali. Você precisa de alguém. Você precisa de alguém para conduzir essa tua evolução. Sim. Então a galera não consegue entender isso, porque o problema hoje em dia é que ele é muito bom. É muito bom. É seguro? Mas seguro. Ele não tira a necessidade de um profissional te acompanhando. Pô. Não. Sim, não. E profissional, voltamos a repetir, especializado. Habituado. Porque não adianta, o que a gente pega muito no consultório também, são pacientes que estão chegando com prescrição de Monjaro por outros profissionais de saúde que sequer têm especialização para isso. Sim. Ou sequer podem prescrever, né? Ou podem prescrever. Porque às vezes a gente está pegando, nutricionista prescrevendo Monjaro. E aí vocês têm que cuidar dos colaterais, né? Porque porque apesar de ser seguro... O Ricardo sempre fala isso. Você tem que ter uma boa condução. Sim, prescrição você pode fazer. Mas e tratar o colateral? Sim. Vai saber fazer? Tanto que no início da minha carreira como médico do esporte, foi tratar colateral de usuário recreativo de esteroide anabolizante. Que vinha todo mundo, tudo bagunçado para mim, e eu dando jeito naquilo dali, rebolando com aquilo dali. E agora tá os colaterais dos fármacos anti-obesidade, e a gente vai ter a próxima pandemia, que é a pandemia de sarcopenia. Sim. Que é a cabeça de Monjaro, bunda de Ozempic, e por aí vai. Agora, eu passei o Réveillon em Búzios, eu vi na praia, ou na verdade na pousada que eu estava, que eu não fui pra praia porque tava um inferno. Eu fui na pousada que eu estava, bunda de Ozempic para todo lado. Mas
Porque tinha muito estrangeiro hospedado na pousada, muito argentino, muita galera da América Latina. E o povo tem uma graninha. Hoje em dia, a ostentação não é combo de vodka. Hoje em dia, a ostentação é shape, é faceta no dente, é shape de praia. Pior que quem faz sem treinar... Não, horrível. Não fica com bom shape, Fica né? feio. Cara, fica horrível. A pessoa fica bonita na roupa. Sim, já reparou nisso? sim. Mas vamos botou uma calça jeans, aí coube a calça jeans, ficou legal. Sim. Agora, na hora que você vai ver, bota uma roupa de academia, bota uma roupa que evidencia alguma coisa, não fica legal. Biquíni, essa questão da praia, eu não consigo, né? A gente que trabalha com isso diariamente, né? O olho cria vida. Né? O olho cria vida. Então a gente acaba avaliando. Eu avalio. É uma avaliação. Todo dia, né? A gente tá lá, eu faço N avaliações. Sim. Então, quando eu chego na praia, às vezes eu vejo... Aí eu olho assim e falo lá, tá lipada, mas não adianta nada. Olha o braço e as pernas, velho. Olha o braço de merendeira. Olha o glúteo. Olha a perna sem músculo. Então, assim, ela... Você sabe quem faz e quem toma. Você sabe quem faz e quem toma, né? Porque você fazer não é uma opção. É isso que a galera não entende. Pô. Não é assim... como eu vou tomar uma paradinha, eu posso dar uma relaxada. Não pode. Você tem que aproveitar. Tanto que os casos que a gente trouxe aqui, todo mundo que passou aqui, que fez o uso de um fármaco, aproveitaram bem do momento do fármaco. Por quê? Porque fizeram entenderam o que tem que fazer, cara. Não adianta. Isso aí. Quem dera, né, que a gente tivesse... qualquer acabou, coisa né? da vida. Vai embora pra casa. Pra ganhar dinheiro. Não, vou ganhar dinheiro dormindo. Quem não quer, né? Mas aí... Quem você falou isso aí, eu lembrei de um comentário na rede social. Eu fiz um post outro dia falando dos novos fármacos de obesidade no Instagram. E eu falei do Bimagrumab. O Bimagrumab é um anticorpo monoclonal que ele vai ser um uso injetável trimestral, uma vez a cada 90 dias. E ele faz perda de gordura e ganho de massa muscular. Falei isso com o Ricardo, ó. Aí a mulher ainda comentou, botou a mãozinha assim, estou aguardando, Senhor. Meu Deus do céu. Vai dar certo. E, cara, tem um trabalho do Bimagrumab associado a semaglutida que gerou uma perda de peso. Por exemplo, semaglutida lá 13 alguma coisa, 13,8% no Sormalt. O Bimagrumab com semaglutida gerou uma perda de peso de 25%. E o Bimagrumab com semaglutida gerou um ganho de massa muscular de 2%. Olha só. Então, assim, se a gente numa dieta tradicional admite uma perda de massa livre de gordura de 25%, você ganhar 2% de massa muscular num processo de perda com dieta restrita é um milagre. É um milagre. Sim. Então, estamos à espera de um milagre. Sim. Ultimamente. Tá falando muito, né? E aí tem a história da bioglutida. Tem outros, né? Tem familiares aí da ritatrutida. A ritatrutida que é um triplo agonista, né? Que é o glucagon, o GIP e o GLP-1. A você acha que ritatrutida vai entrar para bater com o Monjaro? Vai bater assim, pelo que você tá vendo ali. Vai ser melhor que o Monjaro. Provavelmente vai ser melhor que o Monjaro em tudo. Em tudo. Porque já tem um familiar dela, eu não me recordo o nome da molécula agora, porque esses nomes, esses Mimab da vida aí é muito, né? É um transtorno, é muito. Tem um que já está também em fase experimental, só que ele é mais simples, ele já está em fase, terminando, né, a fase experimental, só que é mais simples do que a retratutida. É da minha família. Sim. E ele já tem um resultado de perda de peso semelhante à tizepatida. E ele tem uma preservação de massa livre de gordura melhor que a tizepatida. Maneiro. Então, assim, e o glucagon, ele tem um efeito de queima de gordura. Então, diretamente ele queima gordura. Ele não queima gordura indiretamente, como é o Monjaro, que melhora o metabolismo. Sim. Então, o agonismo do glucagon queima gordura diretamente. Então, a expectativa é que a retratutida bata tetos de 35% de perda de peso, que é o da bariátrica. Mas já tem trabalho da família Triumph, que é a família dos trabalhos da retatrutida, que já terminou. Que bateu 28,7% de perda de peso. Sendo que, na menor das hipóteses, a tizepatida bate 24,5%. Então, assim, a retatrutida ela vem para bater a tizepatida. Sim. E é do mesmo laboratório, é da Lilly. É do mesmo laboratório. É da Lilly, é da mesma do Monjaro. Monstro. É da Lilly. É porque agora eles vão começar a investigar e vão começar a fazer esses testes, né? O que pode vir potencializar mais, né? E a bioglutida, que é o tetragonista, né? Que é GLP, GIP, glucagon e GF1, ele também está nessa linha de perda de gordura e ganho
de massa muscular. Sim. Mas esse está em fase muito precoce Não de dá pra desenvolvimento. falar muita coisa, Ele né? ainda tem aí pelo menos uns 5 anos de desenvolvimento pela frente. A retatrutida, ela já tá chegando, Tá né? quase. A retatutida, a previsão é esse ano, o lançamento da retatutida. E não usa a retatutida, que não é a original, cacete. A gente acabou de falar. Vai Espertão. lançar. Vai lançar. Vai, não espertão. lançou. Porque o Nick Walker tá usando, que é fisiculturista. O Nick Walker é um rato de laboratório. O Nick Walker provavelmente ele pegou a retatutida num laboratório Drug Research, laboratório que produz droga para pesquisa. Sim. Existem marcas, existem laboratórios assim, principalmente na América. E outra, ele não é mais um ser humano. Ele já tá cinza. A gente não sabe o que tá fazendo ali. O que tá... Aquilo é um caldeirão, né? Ele é um Nick caldeirão. Walker já é cinza. Não, ele já não ele é um uma caldeirão, pessoa. essa que é a verdade. A gente não sabe o que tá agindo ali. Não tem como você usar ele como uma pesquisa. Você não sabe nem Você o- falar assim, porque pra ele deu certo. Meu amigo, ele tá com tanta coisa dentro daquele corpo. Não, você não sabe nem o que ele produz, né? Se Porque você acho que ele puxar produz o mais sangue nada, ali, né? Se você puxar o sangue ali dele, você não consegue entender o que tá Ele não acontecendo. deve produzir nenhum hormônio, ele tudo é aplicado nele. Não, né? é uma Ele loucura. Agora eu vou entrar em outra coisa. Você puxou isso daí, eu vou entrar. Aham. Tá? É novo, mas não é novo. Vamos falar de peptídeo. É. Que agora tá chegando com uma força absurda. A galera tá falando muito, até por conta do próprio Nick também falou um pouco disso. O que você tá vendo com isso? E depois eu quero que a André também, que veio do mundo do fisiculturismo, que dentro do fisiculturismo a galera já falou muito Que é do sobre lado isso. negro da força. Também dá a sua opinião, assim, do que você dentro do meio ali, você que já teve uma experiência muito vasta também ali dentro do meio, o que a galera também falava, né? Mas assim, porque tá voltando com uma força absurda e a galera tá achando que isso é novo. É. Mas o que você acha? O André é quase o Darth Vader, né? Tem experiência com o lado negro da força. Não, ele teve que lidar com o lado Teve negro. que lidar com o lado negro da Porque força. na época que você começou a competir também, assim... Era old school. Não tinha nem Instagram, pô. Era old school. Era old school total. velho. Era tudo prática, né? O que o fulano fez, né? Sim. Não era muito de estudo. André começou a se preparar com o anabolismo total do professor Valdemar Guimarães. Era a Bíblia, né? Minha Bíblia era acordar e ler uma página. Cara, aquela época a gente não tinha o tanto de informação, né, que a gente tem hoje. A gente não tinha esses canais, não tinha acesso. E você sobreviveu, né, filho? Eu Que beleza. aqui, graças a Deus. Não, e é interessante, eu vou deixar o Dr. Ricardo falar sobre a questão dos peptídeos e depois eu falo da minha experiência, né? Porque eu usei, Sim. como você falou, parece que é novo, mas não é. Eu usei em 2018. Olha só. Então já tinha. Já tem bastante tempo. Tem alguns peptídeos que são até anteriores, né? Sim. Ipamorrelin, tesamorrelin. Sim. E assim, cara, peptídeo tá na moda no fitness. Sim. Mas o peptídeo não tem trabalho em humano. O peptídeo não é autorizado pelo FDA. O peptídeo não é autorizado pela Anvisa. O peptídeo não é autorizado pelas agências regulamentadoras mundo afora. Então, assim, se você quiser usar peptídeo, você é um cara muito corajoso. Porque não sei o que tem ali. Ninguém sabe o que tem ali. Então, assim, eu comprei um peptídeo de uma marca de esteroide anabolizante premium. Esse é bom. Depende. O enantato de testosterona pode ser bom. Enantato de testosterona, a testosterona usa quase 100 anos. Então, assim, é igual a gente falar, porque no Brasil pode isso, não pode aquilo, pode Lander, não pode Lander, pode underground, não pode. Por mais que possa ou não a marca, se você utilizar um fármaco que foi devidamente desenvolvido, foi devidamente pesquisado, a chance de você ter uma procedência melhor nesse fármaco é muito maior. Sim, perfeito. Agora o pessoal que eu vou usar o Sloop 33, que eu vou usar o TB500, que eu vou usar o CJC, que eu vou usar o GHRP2, GHRP5, GHFrag, que inclusive é muito falado, né? O GHFrag. É muito falado. Tem uma galera aí grande de coach que gosta muito, né, do Frag. Então, e aí, coach, como você falou, o coach ele não tem compromisso com a tua saúde. Sim. O coach tem compromisso com a tua estética, com o teu desempenho. Você será o ratinho de laboratório do coach. É verdade. Então, assim como a ritatrutida, que ainda não foi lançada, os peptídeos não são autorizados. E não tem estudo em humanos. Como eu brinquei com o clenbuterol no início, você não é um animal.
Apesar de seu raciocínio muitas vezes se assemelhar a um, você não é um animal irracional, assim. Né? Pode ser. Desculpa, mas tem que falar. Porque assim, as pessoas que se arriscam nessas coisas aí, que se arriscam não só a utilizar, principalmente se arriscam a prescrever ou indicar esse tipo de coisa, na minha opinião, é criminoso. Sim. Porque assim, por exemplo, Ricardo Lima Garcia, médico com não sei quantas especializações. Eu pegar o comprimidinho e eu beber, o problema é meu. Eu tenho responsabilidade com a minha vida. Sim. Mas eu não posso colocar a sua vida em risco. Sim. Eu não posso falar com você assim, usa um GH Frag. Cara, eu não sei o que é aquilo ali, eu não sei o que tem ali. Vai usar uma retatrutida. É drug research? Já foi testado? Não foi testado? Primeiro que eu não posso prescrever porque não foi autorizado pela Anvisa. Sim. E segundo que não te aconselho a usar se não for uma testada realmente. O coach tá indicando. Mas se for uma marca testada? Se for uma marca testada e realmente passou ali dentro da tolerância de ritatrutida, é realmente ritatrutida. Igual tem o vídeo, eu te falei do vídeo, né, do Jason Projeto Giga, que ele testou 10 laboratórios de ritatrutida. Ele testou não, né? Ele replicou um vídeo de um influencer americano que mostrou os testes desse laboratório. Então, peptídeo para médico não existe. Então, assim, eu não posso prescrever, eu não estou nem me indignando, eu sei algo de peptídeo, porque eu sou do meio do fisiculturismo também, mas eu não estou nem me indignando a estudar peptídeo, porque eu não vou gastar o meu tempo com algo que eu não posso prescrever para ninguém. E assim, e se eu prescrever e for punido por isso, eu estou sendo muito bem punido. Sim. Porque eu sei que não pode. E outra, não é novo, né? Então, assim, a galera tá tratando como novo pra fazer um merchan pra poder conseguir fazer um marketing. E é por isso que eu te falei, algo de errado não está certo. O troço tá há mais de 10 anos o povo usando. Por que não tem trabalho? Por que não foi estudado? Dizem que é da indústria, porque não dá dinheiro. Eu falei, né? Peptídeo é caro. Peptídeo não é barato. Não. Então, assim, você vai comprar um peptídeo em comprimido ali, você vai pagar 500, 600 reais num peptídeo. Então, assim, se você for olhar remédio em comprimido, dificilmente um remédio custa 600 reais no mês. Verdade. Só que ele tá tão falado que até no campeonato eu ganhei o voucher. No meio do fisiculturismo agora, a galera tá utilizando muito. Então, assim... Mas utilizando o que é aquilo? Exatamente. Que é? Fazendo... Mas eles estão fazendo um marketing muito grande, como se fosse algo revolucionário também, né? Tem potencial de ser. Sim. Assim, é algo que melhora a recuperação. Coisas ali, né? Então, melhora a recuperação de lesão, a experiência foi pele, muito positiva até. Melhora a recuperação de lesão, pele, é hipertrófico, afina, emagrece. Tem esse potencial. Só que tem coisa que já está no mercado há um tempão e não foi estudado. Eu tinha um amigo meu, né, de Você usou competição. O que de peptídeo? Eu usei CJC, NODAC, usei GHRP2, usei GHRP6, usei GF1. Ipamorelim, né? E Butamuren? Já usou? Não. Butamuren eu já usei. Cara, a minha era autorizado no Brasil, você acredita? Bem... Apesar de não ter estudo, era autorizado. A Vigilância Sanitária autorizou em 2019. Hoje não mais, o Butamuren, ele saiu junto com os SARMs. Com a Ostarina, com... Saiu o Butamuren, a Cardarina, a Ostarina, o Ligandrol, o YK11, o RAD 140. Todos eles saíram do mercado há uns 3 anos. Mas em 2019, quando eu aumentei a minha prescrição de fármacos de performance, que eu fiz um curso de metabologia, era autorizado. Eu cheguei a usar Ligandrol, YK11, RAD 140, Ibutamuren, E era Cardarine. produzido aqui nessa época ou vinha de fora? Né? Os que eu usei também na época, que eu tive uma boa experiência, vieram dos Estados Unidos. Então, assim, na época, claro, né, eu era atleta, então eu me colocava... Exatamente. Isso é importante a gente dizer... que atleta não é sinônimo de saúde, tá, gente? Então, uma coisa é o trato do paciente no consultório, outra coisa é o trato do atleta de alta performance. Tá? Isso em qualquer modalidade, a gente não está falando só de fisiculturismo, não. Qualquer modalidade esportiva... Atleta de alto nível não tem saúde. É isso aí, performance. Então, o atleta, ele se coloca... É a questão do coach que eu falei. Exatamente. O coach, ele quer performance. Ele quer que você chegue bem no palco. Então, se você quer tratar saúde profissional... de saúde. Eu quero ser um atleta, sou um atleta, aí é outro caminho. Então, por isso, eu me coloquei à prova de muitos fármacos que já usei,
Porque na época era o que a minha vida pedia, era o que a minha Também rotina. não tinha muita coisa, não se falava muito de E não de tinha, estudo também, então né? você metia a cara. Então, assim, eu já tinha alguns amigos que estavam usando. Eu tinha esse amigo que ele constantemente viajava para os Estados Unidos, então ele trazia os peptídeos dele de lá. Então, assim, eu confiei e realmente, para mim, foi muito benéfico. O primeiro combo que eu usei ali foi o CJC com o GHRP2. Então, para mim, cara, foi sensacional em termos de... Eu tava numa fase de booking, então eu tava numa fase de ganho de peso, e ele me fez ganhar muito peso com qualidade. E aumenta até a fome, né? Tem esses derivados sim. de GH, se eu não me engano, é o RP6, né? Aumenta Sim. muito a fome. Eu lembro que eu tava quase no auge ali do meu off, né? Do meu book, eu tava com 95 quilos com o abdômen marcado, cara. Então, assim, eu tava bruto, pele fina. Não, e você tem quanto de denso. altura? Só para o pessoal entender. Eu tenho 1,63m, eu tenho 1 metro e um biscoito. Então, É mais fácil pular por cima do que dar a volta. inclusive, eu tenho registro de feedback. Na época, pro meu coach, eu tava com esse peso com 9% de gordura. Não, absurdo. Então, para pensar um cara com uma estatura de 1,63m, com 95 quilos, com baixo de 10% de gordura. Tava com 9 e um pouquinho. Fabrício Moreira Pro. És tu? Eu tava mesmo esquema, ogrinho, né? cara. Mesmo Tava, esquema. lógico, pô, pra né? mim, bateu muito bem na época. Só que aí, depois a gente, né? Hoje, assim, a gente ainda consegue, né, isso. Mas hoje a gente tem muito esse boom do peptídeo, né? Como o Biel tá falando. E aí, cara, é muito. A demanda é muito grande. Pô, onde esses caras estão produzindo? É peptídeo Da mesmo? onde que tá vindo, né? Da onde que esse cara tirou a formulação para fazer? Então, assim, aí você fica com o pé atrás. Hoje eu não teria coragem de usar. Pela falta de procedência. Você não sabe do que tem ali, né? cara. Eu te confesso, querer eu quero, coragem eu também não tenho. Eu queria usar um Sloop, um negocinho, um GH-Frag, dar aquela colada na abdômen. Eu como ex-obeso, meu abdômen cirúrgico, todo frouxo de pele, com a pele sobrando. Vontade eu tenho, mas coragem me falta. Sim. Eu não vou falar de coragem aqui, não. Não, Eu sou atleta agora. Vamos deixar isso para um próximo capítulo. Próximo capítulo a gente vai falar De coragem. da preparação do Biel. Mas você tem que ter coragem. Agora já era, filho. Agora já mergulhou. Você já tá no lago meio da força, filho. Já era. Agora eu que tô aqui. Você saiu, Eu e saiu. Ricardo longevidade, você... Agora eu tô longevidade saudável. Eu ainda não tô tão assim. Gente, então é isso. Mais um episódio aí, se findando do Biotalks, pra gente poder... Espero que vocês tenham gostado, tenham passado bastante informação interessante aí. Deixa aí nos comentários se vocês querem que a gente faça um vídeo mais explicativo sobre qualquer coisa que foi, qualquer assunto que foi abordado aqui hoje. Sim. Sigam nós três aí na rede social, no Instagram, Facebook, TikTok. Muita coisa boa. O André falando da área dele, da dieta, do nosso planejamento lá na clínica. Eu falando de tudo que eu sei imaginar, porque juízo eu não tenho. E o Biel falando mais do treinamento e também da experiência dele, das preparações. Deve ter competição próxima aí. Vai fazer um close friend de novo pra galera acompanhar, Vai ter né? competição próxima, Então. aí já estamos organizando, vai ter... Bom. Não, quero trazer informação, porque é maneiro você trazer de perto, a galera sentir como é que funciona, né? Então, quero agradecer a presença aí de todo mundo que participou desse episódio com a gente. Agradecer meus amigos aqui, que é sempre uma honra e um prazer estar dividindo a mesa com eles. Não perca o próximo episódio. Manda aí esse episódio para quem você achar interessante, que acho que vai enriquecer a vida de muita gente. Beleza? Muito obrigado pela presença. Aquele abraço. Valeu. Valeu.